Olá, eu me chamo Silvio Serpa, esse é o nosso canal ID, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e de toda a sua parentela. Muito bem, o tema que iremos abordar hoje é sobre eternidade. Agora eu te pergunto, onde você passará a sua eternidade? É um daqueles assuntos considerados complexos e temidos. Ninguém até hoje pode definir à luz da ciência o que seja. Não temos olhos para vê-las completamente, nem mente para compreendê-la. Mas mesmo assim, não devemos desconsiderá-la. Haverá um dia que as estrelas cairão do firmamento, o sol não dará mais a sua claridade e a lua converter-se-á em sangue. Haverá um dia em que os céus se precipitarão em estrepitoso estrondo e assim se estenderá para sempre. E é claro que eu estou falando de eternidade. Se eu perguntasse nesse momento onde você passaria a eternidade, os mais apressados alegam dizendo, Deus é quem sabe. Os mais ocupados dizem, não tenho tempo para pensar nisso. Os intelectuais afirmariam ou afirmam, quando eu morrer se acaba tudo. E os religiosos argumentam, as indulgências libertarão as almas do purgatório. O que diz as Escrituras acerca desse assunto tão sombrio e que tem causado tanta expectação nas pessoas? O medo na morte é, sobretudo, a incerteza do destino. Hebreus capítulo 2, versículo 15. A expectativa de chegar diante da morte traz ao ser humano angústia, traumas, depressões e desespero. Tudo isso porque não conhecemos o verdadeiro sentido da vida e nem a realidade da morte. Está escrito, há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2. Essa expressão bíblica define o ciclo natural da existência humana, nascer, crescer e morrer. De acordo com a Bíblia Sagrada, especificamente em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que o homem foi formado por duas substâncias, uma terrena e outra divina, pó da terra e fôlego de vida e alma vivente. A parte física é denominada de corpo. Com ele nós vivemos, com ele nós comemos e bebemos, e é com ele que também entramos em contato direto com o mundo material. Já a parte metafísica é composta de duas substâncias. A alma, por exemplo, é por meio dela que o homem tem consciência de si mesmo, tornando-se um ser de responsabilidade moral e com personalidade definida. A alma é o centro das emoções e sentimentos humanos que tem como mecanismo de funcionamento os 5 sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar. Já o espírito é por meio dele que o homem tem consciência de Deus e com ele entramos em contato direto com a divindade. É o centro da inspiração divina do homem. Romanos 8, 16 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, fazendo do ser humano uma trindade composta. A parte física, que é o nosso corpo, passou a sofrer um processo de decomposição de célula que nós chamamos de morte. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A Bíblia afirma ser a recompensa pelo pecado cometido por Adão, Romanos 6, 23, que passou a todos os homens cumprindo uma determinação de Deus para a humanidade em decorrência do pecado, Romanos 5, 12. Isso explica dizer que o ser humano gera a sua própria morte a partir do seu nascimento. Veja Salmo 51, versículo 5. Em um lento processo de degeneração de célula, Gênesis capítulo 3, 19, a ideia do fim da existência humana provoca uma supervalorização da vida, causando a frustração da próxima vítima diante desse fato real, gerando na mente humana a constante negação de encarar a perda da vida pela morte, ocasionando o inconformismo como um aparente mecanismo de defesa, acreditando inconscientemente na ilusória imortalidade do ser. No entanto, ignoramos o fato de que é por meio da morte que se abre as cortinas das mais duras e frias realidades da existência da vida humana chamada eternidade.
A morte, na verdade, é a passagem da vida material para a vida espiritual e eterna. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. A alma e o espírito, como essência de Deus no homem, volta ao seu destino apropriado e o corpo ao seu lugar de origem. Na vida após a morte existe apenas dois caminhos a percorrer. Provérbios 15, 24 são caminhos opositamente entre si, na realidade do mundo subterrâneo e invisível, conforme está escrito em Salmos capítulo 89, 48, percorrido e desfrutado apenas pela parte metafísica do ser humano, alma e espírito. A Bíblia registra uma narrativa histórica do próprio Senhor Jesus, onde ele nos abre as cortinas de um mundo abstrato e traz a realidade de uma vida mística vivida após a morte para a compreensão lógica da razão humana. E através desse fato histórico, que ele torna o mundo misterioso em vida real. Veja Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. O versículo 22 é um relato histórico que afirma que o mendigo morreu e morreu também o rico. E ambos foram sepultados, passando a habitar neste mundo invisível. A partir desse momento, a história começa a mostrar dois caminhos antagônicos na vida após a morte. Jesus relata que quando o mendigo morreu, o mesmo foi levado pelos anjos para um lugar de descanso chamado de seio de Abraão. Morte digna de um homem justo e temente a Deus. Se compararmos com Isaías capítulo 57, versículo 1 e 2, algo diferente aconteceu com a morte do rico, que ao morrer seguiu para um lugar de tormento chamado Hades. Na descrição do texto, Jesus assegura existir um lugar de descanso eterno, como também um lugar de tormento eterno. Isso torna real a existência de uma vida depois da morte, mostrando que a vida não para com a morte, e sim a vida continua em um estado consciente da alma e do espírito humano. Nesse país invisível, habitado apenas pelos espíritos e almas humanas, não há opção nem escolha senão clamores sem resposta. Pois o próprio Senhor Jesus declara ao rico em Lucas capítulo 16, versículo 27 a 31, que a opção de escolha de lugar após a morte é feita em vida, quando ele mesmo se expressa dizendo, abre aspas, ninguém vem ao Pai, ao seio de Abraão, se não for por mim. O que significa dizer que a salvação por Jesus Cristo nos assegura a vida eterna. O amor de Deus é insondável a ponto de enviar seu próprio Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Na verdade, o salário ou a condenação do pecado é o tormento eterno, o Hades. Mateus capítulo 25, 46. Antes, porém, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, fazendo-nos herdeiro da vida eterna no seio de Abraão, que hoje chamamos de paraíso. Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 42. Bom, o que a Bíblia ensina sobre a morte e o julgamento? Nascemos, vivemos e morremos. E depois? Essa pergunta tem desafiado a humanidade através da história do mundo. O nosso entendimento do que acontece após a morte influenciará muito a maneira pela qual vivemos. Para aqueles que procuram agradar a Deus, é importante saber o que Ele revelou sobre esse assunto. Só por um estudo da Bíblia podemos evitar os perigosos erros da sabedoria humana. O que é a morte? O que acontecerá depois que morrermos? A Bíblia responde a essas perguntas. A morte é uma separação. Podemos entender esse fato claramente, considerando claramente como a Bíblia descreve a morte espiritual. Comecemos no livro de Gênesis. Nos encontramos pela primeira vez um conceito de morte. Quando Deus disse a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele revelou que a consequência da desobediência seria a morte no mesmo dia do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Com certeza Deus cumpriu sua promessa sobre a consequência do pecado, porque ele sempre fala a verdade e nunca quebra uma promessa. Por causa do pecado do casal original, Deus os expulsou do jardim do Éden, Gênesis 3, 23 e 24, mesmo tendo Adão vivido em seu corpo físico por 930 anos, ele e a sua esposa morreram no dia do seu pecado, no sentido em que eles foram separados de Deus. A morte espiritual é a separação de Deus. No caso de Adão e Eva, ele nos ajuda a entender que é possível estar fisicamente vivo enquanto morto espiritualmente. Vejamos Efésios capítulo 2, de 1 a 6, por exemplo.
A razão para essa morte espiritual, essa separação de Deus, é sempre a mesma. Separamos-nos de Deus pelos nossos próprios pecados. Isaías 59, 1 e 2. A morte física também é uma separação. Quando o corpo está separado do espírito, a gente está morto. Tiago capítulo 2, versículo 26. Eclesiastes 12, 7 nos diz que isso é o que acontece no fim da vida física. O pó volta à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Bom, e o que acontecerá após a minha morte? É claro que o espírito voltará a Deus, mas o que ele fará com o meu espírito? Mesmo que a Bíblia possa nos satisfazer toda a nossa curiosidade sobre o que acontece depois da morte, ela é clara ao apresentar diversos fatos vitais, tais como: Deus confortará o fiel e mandará o ímpio para um lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 25. Deus julgará cada pessoa. Hebreus 9, 27. Esse julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através de seu Filho. João capítulo 12, versículo 48. Deus julgará cada pessoa. Hebreus 9, 27. Esse julgamento será de acordo com a palavra que Deus revelou através de seu Filho. Em João capítulo 12, versículo 48. Ele julgará as coisas que fizemos em corpo. 2 Coríntios 5, 10. Passagens como Mateus 25, de 31 a 46 e 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 12, mostram claramente que haverá uma eterna separação, uma morte espiritual entre os justos, que são os obedientes, e os injustos, que são desobedientes. Podemos concluir então que a morte eterna não é o fim da existência, mas uma eterna separação de Deus. É óbvio que no caso do homem rico, porém desobediente, em Lucas 16, que uma pessoa ainda estará consciente, mas que o injusto nunca poderá atravessar a separação para estar na presença de Deus. Nós vamos falar agora sobre algumas doutrinas humanas que têm sido aplicadas por aí. Infelizmente, há muitas doutrinas conflitantes sobre a morte e a eternidade. Consideremos brevemente 4 exemplos de doutrinas humanas que contradizem o ensinamento da Bíblia. A primeira doutrina humana que se prega por aí é que a morte é o fim da existência. As pessoas que não acreditam na existência de Deus, obviamente, negam a ideia de vida após a morte. Mesmo entre aqueles que se proclamam seguidores de Jesus, ensinam que os injustos deixarão de existir quando morrermos. Em contraste, Jesus claramente ensinou que a existência ela não cessa com a morte. Mateus capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. O problema fundamental dessa doutrina humana, que diz que a existência cessa com a morte, é o erro de não entender que a morte é uma separação e não o fim da existência da pessoa. Veja Tiago capítulo 8, versículo 26, por exemplo. Algumas igrejas, seguindo doutrinas de homens, negam a existência do inferno, mas a Bíblia mostra que todos serão julgados e separados, os justos para a vida eterna e os ímpios para o castigo eternamente, separados de Deus para sempre. João capítulo 5, versículo 28 e 29 e Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. A segunda doutrina aplicada é a reencarnação. Muitas pessoas estão fascinadas pela ideia da reencarnação, incluindo-se aquelas que não seguem religiões orientais como o hinduísmo, e outras que aceitaram a filosofia da nova era e os ensinamentos do espiritismo. A doutrina da reencarnação é que nossa alma voltará possivelmente centenas de vezes para vivermos novamente e para ser aperfeiçoada em consecutivas vidas. A Bíblia não diz nada para provar essa ideia. Em contraste, a Bíblia ensina que morreremos só uma vez, Hebreus 9, 27 e 28, e diz: E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo temos se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Pense no significado dessa afirmação. Se uma pessoa precisa morrer muitas vezes, qual o valor do sacrifício de Jesus? Teria ele também que morrer muitas vezes? Essa passagem mostra que ele morreu uma vez para pagar o preço dos nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, afirma que cada pessoa será julgada segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nesse versículo, Paulo não fala de corpos, mas de corpo só. O meu espírito não voltará para ser aperfeiçoado em outro corpo ou em outros corpos.
Quando morremos, o nosso espírito volta para Deus. Note também que a ideia de que nossas almas são aperfeiçoadas através da reencarnação é absolutamente oposta à doutrina bíblica de que somos salvos pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. A outra doutrina humana é o purgatório. A doutrina do purgatório foi propagada pelo catolicismo e sugere que há uma oportunidade depois da morte para sofrer por causa de certos pecados antes de entrarmos no céu. Essa doutrina diminui o valor do sacrifício de Jesus, que deu a seus servos o dom gratuito da salvação. Não podemos merecer nossa passagem para o céu, nem antes nem depois da morte. Quando a Bíblia fala da situação dos mortos, ela diz que é impossível ao ímpio escapar dos tormentos para entrar no conforto dos fiéis. Lucas capítulo 16, 25 e 26. A doutrina do purgatório simplesmente não é encontrada na Bíblia. E para finalizar, a próxima doutrina aplicada por aí é a comunicação com os mortos. A prática do espiritismo e de algumas e outras religiões, ao tentar comunicar-se com os mortos, é absolutamente oposta ao ensinamento da Bíblia. Quando o homem rico de Lucas capítulo 16 pediu que um mensageiro dos mortos fosse enviado para ensinar a sua família, Abraão disse que isso não seria permitido e que nem era necessário. Lucas capítulo 16, 27 e 31. No Velho Testamento, Deus condenou como abominação esses esforços para consultar os mortos. Deuteronômio capítulo 18, de 9 a 12. A consulta aos mortos é ligada à idolatria e à feitiçaria, coisas que são sempre condenadas, tanto no Velho como no Novo Testamento. É absolutamente e sempre errado tentar consultar os mortos. Conclusão: o que faremos? O entendimento correto do ensinamento bíblico sobre a morte tem aplicado práticas em nossas vidas. Eis duas sugestões específicas sobre as explicações que devemos fazer. Primeiro, devemos resistir às doutrinas e práticas que não são baseadas na Bíblia, incluindo a ideia de que a existência termina com a morte, a tentativa de comunicar com os mortos, a doutrina do purgatório e a doutrina da reencarnação. Em segundo, devemos viver de acordo com os ensinamentos da Bíblia, de modo que estejamos prontos quando encontrarmos com Jesus. Mateus capítulo 24, de 42 a 44, e 2 Pedro capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 13. Todas as coisas desse mundo são temporárias e estão morrendo. Todas as coisas ao nosso redor estão morrendo e caminhando para o fim. A matéria não é eterna. Tudo que é criado está sujeito à morte. Tudo está morrendo, exceto a nossa alma. Nós estamos indo para a eternidade. Nossa vida é como um sopro, uma flor que logo murcha e seca. Como um corredor veloz, é como um breve pensamento, tudo passa rapidamente e nós voamos. As coisas mais valorizadas na vida são temporárias. A beleza, a juventude, a força física, a sabedoria e o poder do cérebro, a casa onde vivemos, o lar que amamos, as riquezas que acumulamos, a profissão que abraçamos, os planos que formulamos, as relações que convivemos são somente por um breve tempo. São passageiras, nada disso vai permanecer para sempre. Diz a Bíblia que o que vemos é temporal, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Devemos considerar as coisas à luz da eternidade antes que seja tarde demais. As coisas com que lidamos agora, em breve, vão deixar de existir. Não devemos pôr o coração nem fazer delas um ídolo, porque nada levaremos desta vida como partismo deste mundo. O reino de Deus deve ser a nossa prioridade absoluta, pois o mundo e os seus desejos passam. As atribuições e as angústias também são temporárias. Em breve elas irão terminar. E mesmo agora elas trabalham para o nosso bem. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Devemos suportá-la pacientemente, olhando para cima, para Cristo confiantemente. A nossa redenção se aproxima. Há um descanso para o povo de Deus. Em breve estaremos para sempre com o Senhor no seu reino. A humanidade caminha para um mundo onde tudo é eterno. Nós não podemos alcançar isso plenamente. O contraste entre o agora e o eterno, entre este mundo e o próximo, é tão grande que a mente mais brilhante não pode explaná-lo.
como que vivemos aqui no mundo traz consequência no próximo, consideremos as coisas que não se veem. A futura felicidade daqueles que são salvos é eterna. É uma felicidade que jamais acabará. Deus irá nos encher com sua alegria, pois na presença de Deus há plenitude de alegria. Salmo 16, versículo 11. Na eternidade com Deus, receberemos a coroa da vitória. Então a nossa luta terá chegado ao fim. A dor, o luto e as lágrimas jamais existirão. Jamais sentiremos fome ou sede. Jamais teremos cansaço ou seremos assolados pela doença. Não haverá mais despedidas nem relacionamentos quebrados. Faremos parte da gloriosa família onde jamais haverá contenda, jamais haverá qualquer maldição, não haverá mais noite. Lá conheceremos como somos conhecidos e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, consolai uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículo 18. A eternidade da miséria dos perdidos é igualmente eterna. Essa é uma terrível verdade que está claramente expressa nas Escrituras. Se a bem-aventurança no salvo é eterna, também é a condenação dos ímpios. Ninguém falou tanto das penalidades eternas como Jesus. Foi ele quem falou sobre o fogo que não se apaga e o bicho que jamais deixa de roer. Foi ele quem disse que os justos vão para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. O apóstolo Paulo e João também falaram sobre a eterna destruição dos ímpios, 2 Tessalonicenses 1, versículo 9. E Apocalipse capítulo 16, versículo 7 e capítulo 21, versículo 8. Satanás, a antiga serpente, continua usando suas velhas estratégias, enganando e iludindo os homens, dizendo: certamente você não vai morrer. Gênesis capítulo 3, versículo 4, vive dizendo que eles não terão que enfrentar o juízo de Deus, que depois da morte ou serão aniquilados ou poderão sair de um suposto purgatório para o céu, ou ainda que vão se reencarnar. Mas a Bíblia diz que aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, 27. O diabo ainda diz na boca dos liberais que ao fim todos os homens serão salvos e que todos irão para o céu. Vamos fugir dessa mentira maligna. Vamos nos apegar à vontade e à verdade de Deus. Vamos fugir da ira vindoura. Devemos nos voltar para Deus enquanto é tempo, buscá-lo enquanto está perto. Sejamos fiéis a Deus por causa das verdades reveladas na sua palavra. Qual foi o propósito para o qual o Filho de Deus se encarnou, agonizou e morreu na rua de cruz para fazer expiação, se os homens podem ser salvos sem crer nele? Onde está a prova que uma pessoa pode ser salva depois da morte? Onde está a necessidade do ministério do Espírito Santo, se o pecador pode entrar no céu sem a conversão e sem um coração regenerado? Se o homem sem a fé em Cristo e a santificação do Espírito pode escapar da condenação eterna, então o pecado não é um mal tão grave e não haveria necessidade de expiação. Sejamos fiéis por causa da santidade e moralidade. Não há nada que agrade a nossa carne mais do que a teoria de que nós podemos viver no pecado e ainda escaparmos da sua condenação eterna, que podemos viver e morrermos no pecado e ainda iremos para o céu. Por que deveria eu negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz, se eu posso entrar no céu sem arrependimento? Sejamos fiéis por causa da esperança comum de todos os santos. Não podemos falar de bem-aventurança eterna se negarmos o tormento eterno. Essas duas verdades caminham lado a lado. Se cremos na Bíblia, não podemos negar nenhuma e nem outra. É mais fácil falar somente do amor de Deus, mas enquanto a sua ira, sua justiça e sua santidade. O nosso futuro está eterno, começa hoje no presente. A vida que vivemos sobre a terra em breve chegará ao fim, Salmo 90, versículo 9. Mas a vida que está diante de nós, quando sairmos deste mundo, é eterna. Mas apesar da nossa passagem neste mundo ser breve, a vida que vivemos aqui definirá a eternidade. Não há nada que alguém possa fazer para mudar o destino depois da morte. Hoje é o dia oportuno. Hoje é o dia da salvação. Romanos capítulo 2, versículos 6 a 8. Estamos aqui como num estado probatório.
Há consequências eternas resultantes de todas as nossas palavras, ações e pensamentos. Nossos pensamentos são contados, nossas palavras pesadas, nossas obras julgadas. Seremos pesados na balança de Deus. Ele colocará seu prumo sobre nós. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. O que nós vivemos nesta vida, vamos colher depois da morte por toda a eternidade. Não há engano mais fatal do que pensar que se pode viver aqui como um ímpio e acordar na ressurreição como um santo. Estar com Cristo nessa vida é passar a eternidade com Ele. A Bíblia é clara o que nós somos como morremos, se convertidos ou inconversos, se crentes ou descrentes, se piedoso ou profano. É isso que seremos quando a última trombeta tocar. Não há arrependimento na sepultura, não há conversão depois da morte. Agora é o tempo de se voltar para Deus, agora é o tempo de se reconciliar com Deus, agora é o tempo de sair do império das trevas para o reino da luz. A noite em breve virá, quando não se pode mais trabalhar. Jesus é o único que pode salvar e dar garantia aqui e na eternidade. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para destruir o seu cativeiro. Veio para triunfar sobre o pecado, o diabo e a morte. Ele veio para trazer luz e imortalidade, segundo Timóteo capítulo 1, versículo 10. Ele veio para libertar os que vivem com medo da morte, Hebreus capítulo 2, versículo 15. Jesus comprou-nos, remiu-nos e nos libertou com seu sangue. Ele se tornou o nosso substituto. Ele carregou os nossos pecados em seu corpo. Ele foi moído e transpassado pelas nossas iniquidades. Ele se fez pecado por nós. Tudo que Ele comprou para nós, nos oferece gratuitamente. Aqueles que se voltam para Ele são perdoados. Ele continua convidando homens para a salvação, mas breve esse convite não será mais ouvido e a porta da salvação se fechará. Aquele que tem Cristo tem a vida. Cristo voltou para o céu. Ele preparou um lugar para nós. Quando deixarmos este mundo, há uma coroa de vida para nós. E aí gritaremos bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Querido, eu concluo dizendo o seguinte: precisamos refletir. A vida é curta e incerta. Não conhecemos o nosso amanhã. Projetos, sonhos, é como ganhar dinheiro, gastar dinheiro, comer, beber, casar e dar-se em casamento. Tudo isso pode acabar para nós num piscar de olhos. Estamos desperdiçando o nosso tempo ou usando sabiamente? Estamos preparados para encontrarmos com Deus? A eternidade está vindo muito rapidamente sobre nós. Estamos indo muito rápido para ela. Mas onde estaremos? Estaremos entre os perdidos ou entre os salvos? A salvação está garantida para aquele que o crê. Mas crer é viver na prática a fé. Não nos enganemos. Não sejamos pessoas religiosas, mas homens e mulheres de Deus, cujo maior desejo é estar para sempre com o Senhor. Da vida eterna já tomamos posse hoje, em nome de Jesus. Muito bem, esse foi mais um vídeo aí no nosso canal da nossa série. Eu desejo grandemente que você tenha sido edificado e abençoado. Agora eu quero te pedir para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí embaixo. Aí embaixo tem um botão inscreva-se, clique nele já, inscreva-se no nosso canal, mande o seu like, dê o seu joinha, ative aí o sininho para receber notificações de novos vídeos e sejamos abençoados. Até os próximos, se Deus nos permitir. Tchau!